Olá, pessoal. Me chamo Larissa Barbosa. Eu sou aluna do doutorado na área de dentística restauradora na UEPG e apresentarei agora a aula intitulada Diagnóstico e Tratamento da Hipersensibilidade Dentinária. Então, para contextualizar inicialmente, é importante observar que há mudanças no estilo de vida da população das últimas décadas e que essas mudanças poderiam, então, impactar a saúde oral dessa população, como, por exemplo, pacientes procurando cada vez mais tratamentos ortodônticos, dietas cada vez mais ácidas também, assim como pacientes que praticam exercício de intensidade moderada a intensa, como também é uma população cada vez mais ansiosa e mais estressante, né? O que pode levar ao surgimento de condições que antes não era tão prevalente, como um desgaste dental, como uma recessão gengival, assim como a formação de lesões cervicais não cariosas, que podem, então, levar a uma hipersensibilidade dentinária nessa população. Mas o que seria, né, essa hipersensibilidade dentinária? Ela é um processo patológico de etiologia multifatorial. Então, é uma condição que seria complexa, que mais difícil de diagnóstico e não é originada de uma única observação. Então, é uma associação de diferentes fatores que pode ser desencadeado pelo paciente. Então, ela vai causar essa perda no esmalte, deixando esse esmalte mais vulnerável na cervical e dando, então, a possibilidade de uma dentina cervical exposta. Mas como é que ocorre essa hipersensibilidade dentinária? Ela é causada especialmente por conta dessa exposição dos túbulos dentinários a diferentes estímulos externos, como, por exemplo, a variação de temperatura na alimentação, seja uma alimentação fria ou uma alimentação quente. Há variações químicas, como, por exemplo, ácidos, doces, isotônicos. Há variações também físicas, osmóticas, de pressão. Então, desde a passagem de uma sonda exploradora, ou na própria escovação dental, como também com a utilização de jato de ar, ou quando a cavidade bucal está seca, ou pelo tempo frio também, na própria respiração bucal, pode levar então a esse estímulo externo, que causa uma dor aguda e de curta duração, que é característica da hipersensibilidade dentinária. A teoria mais aceita para explicar o mecanismo da hipersensibilidade é a teoria hidrodinâmica. Então, de acordo com essa teoria, quando os túbulos dentinários eles estão expostos à cavidade bucal, esses estímulos externos eles vão provocar variações de pressão que levam à movimentação do fluido dentinário, esse fluido que se encontra no interior dos túbulos dentinários. Então, esse movimento ele pode ocorrer tanto em direção à polpa quanto ao sentido contrário, e ela ativa, então, as terminações nervosas que estão localizadas na camada odontoblástica, o que faz, então, que o paciente tenha essa dor aguda, rápida e localizada. Então, essa hipersensibilidade, ela é de origem multifatorial e está ligada a essa exposição da dentina, seja por perda do esmalte, por abrasão, erosão ou abrifação, ou pela recessão gengival que vai expor essa parte da raiz, né, essa parte radicular. E ela normalmente não tem uma causa única, então deve ser avaliado então as possíveis causas que devem levar a essa perda do esmalte, como por exemplo, as diferentes tensões que estão dispostas sobre a superfície do dente. Quando a distribuição das forças oclusais é adequada, como na imagem do centro, não vai ocorrer o acúmulo de tensões em locais indesejáveis. No entanto, em casos de contato prematuro, em casos também de aptos para funcionais, pode haver a concentração das tensões, então, nessa área cervical, o que vai favorecer, então, um estresse mecânico acumulado na região, que pode ocasionar futuras lesões de abfração, devido a essa tensão, sendo muito comum em elementos como os premolares. Já a fricção, ela é relacionada a desgastes dentários que são provocados por forças externas, como, por exemplo, com escovas com cerdas duras, com pastas dentais com alta abrasividade também,
Eles vão atuar, então, essas forças externas sobre essa superfície, causando essa abrasão. Já a biocorrosão, ela é uma perda crônica do tecido dental duro e pode ser causada por um ambiente bucal ácido, sem nenhum tipo de envolvimento com bactérias. Como, por exemplo, nós temos fatores que levam a essa biocorrosão, tanto intrínsecos quanto extrínsecos. Os fatores extrínsecos estão relacionados com o consumo frequente de alimentos cada vez mais ácidos, medicamentos, isotônicos, enquanto que fatores intrínsecos, com a associação de ácidos do próprio organismo, seja por uma bulimia, por problemas gastrointestinais, com a exposição do ácido gástrico, então, na cavidade bucal. Então, para o tratamento da hipersensibilidade dentinária, deve-se identificar a etiologia real da condição, né? E não apenas os sintomas. Então, quando nós vemos pacientes com desgaste dental, nós pensamos, vamos restaurar, vamos aplicar dessensibilizantes. No entanto, não adianta tratar apenas o sintoma, que é o resultado final desse desgaste dental. Deve-se tratar sempre a sua etiologia, porque senão não vai ter efeito o tratamento que seja realizado, já que a etiologia não foi controlada. Então, deve-se pensar sempre que esses pacientes eles apresentam uma associação de fatores, desde que nunca vai ser apenas uma fricção, apenas uma tensão, apenas uma biocorrosão, e sim a associação de tudo isso. E deve ser observado, então, ocupações do paciente, hábitos mastigatórios, a oclusão e tudo que interfere em cada fator que pode levar à perda do esmalte. Há diferentes fatores, então, que levam a essa exposição dentinária, que pode piorar a situação de cada paciente, como, por exemplo, uma escovação incorreta, com força excessiva, de forma horizontal, como uma higiene oral deficiente também, que pode levar a uma gengivite ou periodontite. Então, causam essa perda mineral, essa perda de inserção óssea, na realidade, que vai causar uma recessão e uma maior exposição dentinária, como dentes também mal posicionados na arcada dentária, alimentação ácida, a devido de medicamentos ou de isotônicos, refrigerantes ou alimentos cítricos. Quando é realizado uma restauração cervical e há a associação com sobrecontorno na região, que pode levar então a maior exposição e maior recessão gengival devido a esse sobrecontorno, a esses dentes que estão em trauma oclusal também, com maior risco, então, de forças excessivas na cervical do elemento dental, que pode levar à perda do esmalte nessa região. Tendo, então, grupos de risco, pacientes pós-ortodontia, após uma movimentação ortodôntica, que pode levar também a esse maior número de recessão gengival, assim como de exposição dentinária. Nós temos também pacientes com parafunção, como bruxismo, que deve ser observado. Pacientes com cada vez maior ritmo de atividades físicas, que deve ser observado também, como pacientes com doença gastrointestinal ou que utilizam um maior número de medicamentos ou drogas ilícitas, que podem levar um fator de risco para a exposição dentinária. Deve-se observar, então, que há uma maior demanda de pacientes com hipersensibilidade dentinária na população. Em estudos é observado que há uma prevalência crescente de pacientes com a hipersensibilidade dentinária, sendo então encontrado até em aproximadamente a cada 6 pacientes, 2 pacientes apresentando uma hipersensibilidade. Normalmente é associado a uma idade mais avançada, pelo maior tempo que esses dentes estão expostos na cavidade bucal e a fatores etiológicos possíveis, ok? Então, sendo mais prevalente em adultos no sexo feminino. No entanto, deve-se observar que quando é observado a hipersensibilidade em idosos, devido a maior exposição dentinária, né, com o tempo, ela pode ser diminuída com a idade, ao invés de aumentada. É um paradoxo da hipersensibilidade em pacientes mais idosos. Mas por que isso acontece? Porque pode ocorrer uma esclerose dentinária nessa lesão cervical, que pode promover o fechamento dos túbulos dentinários por deposição mineral na região, assim como a formação de uma dentina reparadora, que vai atuar também como barreira, impedindo então a exposição do túbulo,
E também a redução dos túbulos dentinários e de fibras nervosas. Redução dos túbulos tanto em número quanto em diâmetro. E a maior redução das fibras nervosas também nesses pacientes. Então, às vezes, o envelhecimento natural dos dentes, ele contribui para uma menor percepção da dor do paciente, ok? Cada vez mais idoso. E, normalmente, não vai provocar a hipersensibilidade que é observada numa lesão inicial. Para um tratamento eficaz, então, da hipersensibilidade dentinária, deve-se realizar um diagnóstico preciso de cada caso que chegar na clínica. Então, deve-se ter um diagnóstico diferencial de qualquer outro tipo de sensibilidade dentinária causada, seja por uma cárie, seja por um pulpite, seja por uma fratura, por algum outro tipo de trauma, ok? E, inicialmente, deve ser realizada uma anamnese detalhada, com uma entrevista com a obtenção da histórica médica e a histórica odontológica completa, além de toda a característica da dor que o paciente está sentindo, desde a duração, da frequência, da localização, da intensidade, espontaneidade e qual estímulo que gera essa dor. Deve-se avaliar também a técnica de escovação do paciente, deve ser questionado, assim como que tipo de escova ele utiliza, se a pasta dental é de alta abrasividade ou não. Observado se há distúrbios psicogênicos também, como bulimia, anorexia, se há um consumo de uma dieta ácida, assim como o uso de medicamentos ou outras substâncias que sejam também ácidas. No exame clínico intraoral, então, deve ser feita uma avaliação global, ok, de toda a cavidade bucal, observado, então, a qualidade dessa escovação dental, a existência ou não de recessão gengival, presença de biofilme ou de cálculo dental, análise de observação de cárie, das lesões cervicais não cariosas, ou se tem alguma restauração com adaptação insatisfatória. E também é importante avaliar, de forma clínica, a análise da oclusão. Pode ser tanto de forma clínica, como também por meio de articulador, seja ele analógico ou digital, porque é necessário verificar se há um possível trauma dental ocorrendo na distribuição das forças mastigatórias, que pode levar, então, clinicamente, a ser observado fraturas de esmalte, facetas de desgaste, além de uma mobilidade dentária. Deve-se observar também sinais de hábitos parafuncionais na cavidade oral, como o bruxismo. Então, para a confirmação do diagnóstico da hipersensibilidade dentinária, é comumente encontrado na literatura um teste simples, com a utilização no jato de ar da seringa tríplice, por 2 segundos a 1 centímetro da lesão, seja ela uma lesão inicial ou uma lesão cervical não cariose, quase sempre associada, então, à hipersensibilidade dentinária de forma inicial. Então, deve ser protegido os dentes adjacentes por meio de um isolamento de algodão apenas, e realizado esse teste e questionado ao paciente a dor em uma escala VAS de 0 a 10, desde ausente a muito intensa. Deve ser sempre comparado previamente a um elemento dental que não apresenta hipersensibilidade dentinária, para ser comparado, então, aquele dente rígido com aquele dente que esteja com os túbulos dentinários expostos. Então, após identificar os fatores etiológicos da hipersensibilidade dentinária, o próximo passo seria adotar estratégias para controle específicos desses fatores etiológicos, como, por exemplo, para os casos relacionados à tensão, é importante realizar ajustes oclusais, utilizar placas para bruxismo quando indicado, trabalhar o controle da ansiedade, melhora da qualidade do sono, junto com a equipe médica ou uma equipe de psicólogo, assim como pode ser indicado ferramentas como o aplicativo Desencoste Seus Dentes, que vão auxiliar no monitoramento dessa parafunção do apertamento dental em pacientes que sofrem por isso. Já no controle da biocorrosão, deve-se orientar o paciente quanto à dieta, junto com a equipe nutricionista, ao uso de medicamentos ácidos, ao manejo também de distúrbios gástricos, por exemplo, como refluxo. Em casos relacionados com a fricção, deve ser recomendado incluir o uso de escovas de cerdas macias, cremes dentais com menos abrasividade possível, cuidado de não escovar os dentes logo após refeições que tenham sido ácidas também, para evitar esse desgaste dentário avançado. Então, deve ser inicialmente controlado os fatores etiológicos do caso, para então tratar-se
da sensibilidade dentinária em si por meio de produtos e agentes para dessensibilização dentinária. No entanto, sem o tratamento da causa inicial, não deve-se partir para agentes de sensibilização, já que, mesmo que seja aplicado diferentes produtos, o paciente vai continuar com aquela perda do esmalte e causar sempre um aumento da sensibilidade. Deve ser tratado o paciente como um todo, nunca apenas na parte odontológica, e sim tanto quanto seus hábitos, quanto as suas ocupações, que estejam interferindo, então, nessa perda de esmalte. Para os agentes de dessensibilização, nós temos algumas categorias, como agentes químicos e agentes físicos. Agentes químicos, nós temos agentes neurais, obliteradores e mistos. O neural como potássio, obliteradores como oxalatos, estrôncio, fluoretos, derivados de cálcio, e o mistos a associação dos dois, como o oxalato de potássio e o nitrato de potássio junto com o fluoreto. Como um dessensibilizante físico, nós temos a utilização de laser, seja ele de baixa intensidade ou de alta intensidade. De baixa intensidade sendo causado de forma neural, uma ação mais neural, e de alta intensidade, uma ação mais obliteradora. Falando de cada um, então, nós temos esses mecanismos de ação separados, como os neurais. Eles vão atuar sobre a transmissão do impulso nervoso. Então, essa supersaturação de potássio que envolve a superfície do elemento dental e vai promover uma despolarização da membrana das fibras nervosas, que impede a repolarização e, com isso, vai inibir a condução nervosa, e essa condução nervosa sendo, então, a responsável pela origem da dor. Se ela é inibida, essa dor pode ser inibida também. Já os obliteradores, ele tem como objetivo o selamento dos túbulos dentinários, ele vai impedir, então, micromovimentações do fluido dentinário no interior do túbulo. Pode ocorrer por meio de obstrução física dos túbulos ou formação de depósitos minerais, ok? Já por fim, nós temos os agentes mistos, que vão ser a combinação desses dois mecanismos, tanto de ação neural como de ação obliteradora em um único produto. Como nós falamos, aqui nós temos o principal agente de ação neural, o nitrato de potássio. Ele vai atuar aumentando a concentração de íons potássio ao redor da fibra nervosa, fora da célula, e esse acúmulo extracelular vai alterar o gradiente eletroquímico dessa membrana, vai impedir, então, a repolarização e, consequentemente, vai impedir a propagação do impulso nervoso. Então, na prática, isso faz com que o estímulo doloroso ele não seja transmitido nas fibras nervosas e, com isso, pode elevar o aumento do limiar de dor, então reduzir a hipersensibilidade dentinária. Aqui nós temos alguns casos de dessensibilizantes que são usados no dia a dia do clínico, como a Ultra EZ da Ultradent, que representa 3% de nitrato de potássio, como o Potenza Essente, que tem 2% de fluoreto de sódio, mas com associação de 6% de nitrato de potássio, e outros casos também, desde a FGM, da SDI, por exemplo, que são disponíveis para compra do cirurgião dentista. Nós temos também agora o oxalato. O oxalato ele trabalha como um mecanismo obliterador, Então ele atua formando cristais de oxalato de cálcio ao se reagir com o cálcio que está presente na dentina exposta. E esse cristal, que é um cristal insolúvel, um cristal resistente, ele vai obliterar a grande maioria dos túbulos dentinários, então vai impedir a movimentação do fluido dentinário e, consequentemente, vai reduzir a sensibilidade, reduzir essa dor. Nós temos, então, o cloreto de estrôncio também, que é um agente dessensibilizante de ação obliteradora, na qual vai ocorrer precipitação de proteínas sobre a dentina exposta, ok? E esse agente vai promover a troca do íon cálcio por íon estrôncio, promovendo, então, a remineralização da dentina com o estrôncio no interior dos túbulos dentinários. Nós temos também o glutaraldeído, que é um agente dessensibilizante com ação obliteradora também. Ele age formando uma barreira proteica, que, ao fazer uma reação com os grupos amino do colágeno exposto, vai causar, então, a obstrução desses túbulos dentinários. Ele é caracterizado por ser hidrofílico,
o que facilita, então, a penetração nos túbulos dentinários e normalmente é encontrado no mercado associado, então, a 5% de glutaraldeído a 35% de hidroxetil metacrilato, o EMA, que pode facilitar, então, essa utilização do produto por meio de uma maior ação obliteradora. Nós temos, então, os derivados bioativos, que também atuam como dessensibilizantes obliteradores. O seu mecanismo ele se baseia na precipitação de íons cálcios sobre a dentina exposta. Esses íons, então, eles vão induzir a formação de uma hidroxiapatita, que vai promover também a remineralização da estrutura dentária e, consequentemente, fazer a obliteração dos túbulos dentinários, o bloqueio desses movimentos dos fluidos, levando a uma menor sensibilidade dentinária. Nós temos alguns exemplos aqui que são utilizados na prática, desde produtos à base de CPP a CP, como o MIPASTE, o NanoP, ou outros produtos que também tenham essa ação bioativa no mercado. Então, nós temos também os vernizes, que eles atuam como agentes obliteradores. Ele vai promover o selamento, então, da superfície dentinária após a sua secagem efetiva. Eles formam, então, uma película impermeabilizadora, que impede a movimentação do fluido dentinário, e eles podem ser associados também com a liberação lenta ou contínua de outro agente carregado, como o fluoreto. E esse fluoreto ele pode ser combinado, então, um efeito físico obliterador em associação com o efeito impermeabilizante da aplicação do verniz sobre a exposição dentinária. Então, os fluoretos também podem ser utilizados como um mecanismo obliterador, como comentado. Eles vão agir com os íons cálcios, formando, então, cristais de fluoreto de cálcio, que vai ajudar a bloquear os túbulos dentinários expostos. No entanto, esses cristais eles são pequenos, eles são estáveis e podem gerar um efeito não muito duradouro, em comparação com os tratamentos previamente explicados. Então, deve ser realizada a aplicação contínua e constante dos fluoretos em diferentes semanas e não apenas uma única aplicação, para que tenha algum tipo de efeito realmente. Esses fluoretos podem ser encontrados, então, no flúor gel, seja ele associado com fluoreto de sódio ou fluoreto de estanho. Nós temos também os selantes dentinários, como ação obliteradora. Ele vai promover um selamento imediato nessa exposição, que são passíveis de serem removidos durante a escovação devido a uma baixa resistência do material. Então, com isso, vem sendo inserido materiais resinosos em associação com o selante para aumentar a sua resistência. Pode sim ser aplicado. Nós temos também os agentes dessensibilizantes mistos, que eles foram propostos para uma ação dupla, tanto neural como obliteradora. No entanto, eles não contêm uma concentração equivalente das duas composições para que os dois mecanismos sejam totalmente efetivos, como, por exemplo, os dessensibilizantes de nitrato e potássio, eles apresentam 2% de fluoreto de sódio ou menos do que isso, sendo mais efetiva a sua ação apenas do nitrato de potássio, uma ação neural, do que uma pequena concentração do fluoreto encontrados no produto. Como a gente viu, o fluoreto não tem uma ação tão boa em comparação a outros agentes obliteradores. E a ação neural também do nitrato de potássio. Então, acaba que não se torna tão eficiente quando encontrado no interior desses produtos. Nós temos também dentifrícios e enxaguatórios bucais dessensibilizantes, que são produtos de uso diário e têm um mecanismo de ação misto, ou seja, é associado a uma ação neural, como substâncias com nitrato de potássio, com uma ação obliteradora, especialmente para as substâncias que apresentem fluoretos. Eles podem atuar numa redução dos sintomas, no entanto, em casos mais leves, e apenas como parte de manutenção de um controle de um tratamento clínico orientado pelo cirurgião dentista. Ou seja, esses dentifrícios enxaguatórios bucais de fácil acesso, eles não vão tratar a hipersensibilidade. Eles não vão remover a causa etiológica que está levando, então, a uma hipersensibilidade dentinária. Eles atuam apenas de forma paliativa sobre os sintomas, de forma leve, quando o paciente tem apenas uma pequena dor e sensibilidade, mas não atuam na causa. Então, devem ser utilizados apenas como um complemento de um diagnóstico, de um tratamento odontológico mais amplo, sempre. Nós temos, então, a laser terapia de baixa potência, como uma abordagem também complementar ao tratamento da hipersensibilidade dentinária. Eles têm uma ação, então, neural,
que vai atuar no aumento do limiar de dor. Ele estimula, então, as terminações nervosas odontoblásticas, o que faz com que tenha uma redução da percepção do estímulo doloroso pelo paciente. E na literatura, ele é recomendado que seja utilizado em associação com agentes neurais, como, por exemplo, o nitrato de potássio, que vai ter melhores resultados clínicos. Mas o que determinará a escolha desse agente dessensibilizante? Sempre um diagnóstico do paciente. Então, deve ser observado o fator etiológico que está levando, então, a essa hipersensibilidade dentinária e essa exposição dos túbulos dentinários. Então, o principal fator para a escolha do agente de tratamento será o principal motivo pelo qual a sensibilidade foi originada. Deve-se lembrar, então, que não existe um protocolo único. Esse protocolo deve ser individualizado para cada paciente. O que eu vou apresentar aqui é apenas uma sugestão da literatura. Em casos de biocorrosão, especialmente os pacientes que têm um maior ataque ácido na superfície que foi diagnosticado, esses dentes eles vão apresentar mais fibras colágenas expostas e uma menor quantidade de matriz inorgânica apresentada. Então, com isso, é indicado um agente obliterador físico que atue por precipitação de proteínas, como, por exemplo, o estrôncio e o glutaraldeído. Em casos de paciente com a prevalência de fricção ou tensão, nós temos uma dentina exposta com uma alta quantidade de matriz inorgânica, ok? Menos colágeno. Então, com isso, deve ser indicado a ação de agentes obliteradores com ação precipitadora de cristais, seja os oxalatos, os derivados de cálcio, os bioativos, os fluoretos, tá bem? Então, o tratamento ele deve ser incluído inicialmente sempre a identificação e a eliminação do fator etiológico predisponente, sendo então associado após a intervenção clínica, com a aplicação dos dessensibilizantes. Um protocolo associativo sendo recomendado na literatura pelo livro de Conceição, nós temos então, caso haja um fator predominante biocorrosivo, que a primeira e a segunda sessão deve ser com a ação do agente neural, a terceira e quarta sessão com a ação do agente obliterador, como o glutaraldeído, como exemplo, e numa quinta sessão, caso a sensibilidade não tenha cessado, nós temos a aplicação de um agente selador. No caso de um fator de tensão e fricção predominante no paciente, novamente, a primeira e a segunda sessão com a aplicação de um agente de ação neural, a terceira e quarta sessão com agente obliterador, como por exemplo o oxalato, e a quinta sessão, caso a dor, a sensibilidade não tenha passado, nós temos a aplicação de um agente selador. Se houver perda de estrutura dental, os agentes seladores, como os agentes restauradores, podem ser empregados. Porque o que acontece? Quando o paciente chega na clínica que ele tem uma perda de estrutura superior a 1 milímetro de profundidade nessa área cervical, deve ser recomendado a restauração, em associação ou não com o tratamento dessensibilizante, caso o paciente tenha ou não a hipersensibilidade dentinária. Então, na sequência clínica recomendada, nós temos a primeira e a segunda sessão com ação neural. Deve-se realizar inicialmente uma profilaxia com pedra-pomes, especialmente, não sendo utilizada uma pasta. Deve ser realizado um isolamento relativo, em inserção de um fio retrator mais fino, seja ele 000, por exemplo, para que seja exposto, então, a área cervical apenas, né? Não é necessário, então, nenhum tipo de aplicação de hemostático ou de nenhum tipo de solução sobre esse fio retrator. Deve ser realizada a aplicação do agente neural sobre a dentina, a depender da recomendação do fabricante dos diferentes produtos, mas normalmente aplicado por 5 minutos, ok? Logo após essa primeira aplicação, é removido o fio retrator, feito lavagem e remoção do produto também, e realizado a nova aplicação do agente neural. Como o fio retrator foi removido, essa aplicação do agente neural poderá atuar de forma mais subgengival na área cervical. Logo depois dessa nova aplicação, por mais 5 minutos, a depender do fabricante, é então realizada a remoção com algodão umedecido e jatos de ar, com água. Já na terceira e quarta sessão, é realizado novamente a profilaxia com pedra-pomes e água, e agora, novamente, um isolamento relativo deve ser realizado, com exceção do fio retrator, e agora a utilização do agente obliterador de escolha, a depender do diagnóstico do paciente.
A depender do fabricante, alguns agentes obliteradores são de 60 segundos de aplicação ou menos, deve ser aplicado também um jato de ar para volatilização, assim como, novamente, é removido o fio retrator e removido o produto e realizada uma nova aplicação, para que haja uma ação mais subgengival, em casos de pacientes que tenham esse tipo de sensibilidade subgengival também. É realizado, então, após a nova aplicação, a remoção com agente de algodão umedecido e jatos de água. Pode ser realizado a indicação de um creme dental dessensibilizante, caso seja necessidade do paciente, caso seja controlado em conjunto com o cirurgião dentista, a sua utilização. Na quinta sessão, o paciente normalmente deve relatar a ausência de sensibilidade. Em alguns casos, caso isso não ocorra, pode ser aplicado então um agente selador. E esse agente selador deve ser mais indicado um agente selador com monômeros resinosos, para que tenha maior duração naquela região cervical exposta. Deve ser realizada, então, uma preservação e acompanhamento, então, do paciente, identificar as mudanças dos hábitos do paciente, né? Então, um tratamento 50% paciente e 50% cirurgião dentista. Então, mesmo que tenha sido feito todas as recomendações de tratamento também dessensibilizante, deve-se observar se o paciente está seguindo as recomendações para a remoção dos fatores etiológicos que levaram àquela hipersensibilidade. Como exemplo de caso clínico, que eu trouxe aqui, nós temos, então, inicialmente a realização de uma profilaxia com a pasta de pedra-pomes, ok? A inserção do fio retrator, seja ele 3 zeros ou 4 zeros, no interior do sulco gengival, sem nenhum tipo de hemostático, com apenas o objetivo do afastamento da margem gengival. Então, na primeira e na segunda sessão, deve-se aplicar o gel dessensibilizante de elção neural, que seria o nitrato de potássio, ok? Ele é aplicado 2 vezes por sessão. Então, inicialmente, a primeira aplicação com o fio retrator, remoção do fio retrator e realizada a segunda aplicação. A depender do fabricante, ele é aplicado uniformemente com um microbrush, com um microaplicador. É aguardado, então, 5 minutos e pode ser friccionado a cada 2 minutos. Numa terceira e quarta sessão, então, pode ser utilizado um agente obliterador. Novamente, é aplicado um fio retrator com isolamento relativo, se possível. Esse fio retrator depois vai ser aplicado uma vez o agente obliterador, removido o fio retrator e aplicado mais uma vez por sessão o agente obliterador. O que é que vai levar ao sucesso do tratamento? Então, sempre vai depender da habilidade do cirurgião dentista de realizar um correto diagnóstico da causa e tratar essa causa, tanto pela sua remoção ou controle do fator etiológico. Uma dica sempre é associar diferentes mecanismos de ação dessensibilizante e nunca apenas um único agente aplicado de uma única forma. Então, foi observado que nas diferentes sessões recomendadas na literatura, a aplicação de mais de uma única vez de um agente dessensibilizante e a associação de um agente neural com um agente obliterador. A depender da literatura, pode ser feita diferentes sessões, no entanto, sempre a recomendação da associação de diferentes produtos. E quando é necessário, realizar uma restauração. As restaurações, nesses casos, sempre são realizadas quando há uma perda estrutural, uma profundidade da lesão cervical superior a 1 milímetro, observado pela sonda periodontal. Então, tem a necessidade de realizar a restauração, sem sobrecontorno. Então, deve ser removido qualquer excesso que fique na margem, para evitar, então, possíveis recessões gengivais e aumento da exposição dentinária. Então, como considerações finais, deve-se observar que há um aumento na prevalência da hipersensibilidade dentinária na população. E sempre quando o paciente chega na sua clínica, mesmo com um dente, como nessa imagem, quase íntegra, a gente não consegue observar, às vezes, a exposição dentinária. E sempre quando o paciente chega com a hipersensibilidade dentinária, essa hipersensibilidade, se não for tratada os seus fatores etiológicos naquele momento, sempre pode levar a uma lesão cervical não cariosa. Então, deve ser cuidado e tratado o paciente de forma completa, sempre. Deve ser realizada, então, a identificação das causas e um plano de tratamento, muitas vezes interdisciplinar, com a educação continuada desse paciente, para que o paciente consiga engajar no tratamento
e atua em conjunto com o cirurgião dentista nessa prevenção e melhora da qualidade de vida com a diminuição da hipersensibilidade dentinária. Obrigada.